Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez à nossa devocional e oração e meditação na Palavra de Deus. Hoje continuamos no livro de Provérbios, capítulo 28. O capítulo 28 de Provérbios traz uma forte ênfase na justiça, na retidão e na importância de seguir o caminho de Deus. Ele contrasta a vida dos ímpios com as dos justos, destacando as consequências dessas escolhas, melhor dizendo, das escolhas humanas. Além disso, aborda temas como corrupção, riqueza, temor a Deus, liderança e confiança no Senhor. Hoje vamos aprofundar os ensinamentos desse capítulo, conectando-nos com outras passagens bíblicas para uma compreensão melhor. Número 1, a confiança do justo e o medo do ímpio. Provérbios 28, verso 1. Diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Os ímpios vivem atormentados por sua própria consciência, sempre temendo serem descobertos e punidos. Em contraste, os justos vivem com ousadia, pois sua confiança está em Deus e em suas ações corretas. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Na aplicação diária, esta palavra nos ensina o quê? Que aquele que anda na verdade não precisa temer, pois sua confiança está em Deus. Já o que pratica o mal vive em constante insegurança. Número 2. O perigo da perversão da justiça. Versículos 4 e 5. Diz assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Glória a Deus. Ou seja, é uma verdadeira justiça que vem de Deus. Aqueles que abandonam os princípios de Deus acabam justificando o pecado e a injustiça. Aqueles que seguem a verdade se posicionam contra o mal e têm discernimento espiritual. Em João capítulo 7, verso 17, diz que aqueles que desejam fazer a vontade de Deus terão entendimento sobre a verdade. Na aplicação diária, precisamos seguir a justiça de Deus e não nos conformar com o pecado da sociedade. Número 3. O rico e o pobre diante de Deus. Versículo 6, verso 8, 11, 22 e 27. Vamos por os detalhes. Verso 6 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o do caminho perverso. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Verso 8. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Verso 11. O que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Verso 22. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Uau! Verso 27. Ou seja, a riqueza sem justiça é ilusão. A verdadeira prosperidade não está na acumulação de bens, mas na retidão de caráter e na confiança em Deus. Quem se entrega à ganância acaba caindo em ruína, enquanto aqueles que agem com generosidade e integridade serão abençoados. Essa conexão bíblica nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, devemos buscar primeiro o reino de Deus, conforme está em Mateus, capítulo 6, verso 33, e não colocar nossa confiança nas riquezas. Número 4. O perigo do coração endurecido. Provérbios 28, verso 9, verso 13 e verso 14. E a palavra de Deus diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Verso 9. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Verso 13. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Verso 14. O valor do arrependimento significa o quê?
Aquele que ignora a palavra de Deus corre o risco de não ser ouvido em suas orações. O perdão e a misericórdia só são concedidos àqueles que reconhecem seus pecados e se arrependem. Em 1 João, capítulo 1 e verso 9, nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Na aplicação diária, isso é simples. Precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus e evitar a dureza do coração, pois isso nos afasta da graça divina. Número 5. Liderança ímpia e suas consequências. Provérbios 28, verso 15, 16 e 28. Diz assim a palavra: como leão que ruge e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Verso 15. O príncipe, falta de entendimento, multiplica as opressões, mas o que odeia as avarezas prolongará seus dias. Verso 16. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Verso 28. Ou seja, a responsabilidade dos líderes. A Bíblia alerta contra governantes corruptos que exploram o povo. Um líder sem entendimento traz o sofrimento à nação, enquanto um governante justo promove o bem-estar da sociedade. Essa conexão bíblica encontramos em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso 2. Somos instruídos a orar pelos líderes para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Devemos orar por líderes justos e buscar sabedoria para influenciar positivamente a nossa sociedade. Número 6. A confiança no homem versus a confiança de Deus. Provérbios 28, verso 25 e verso 26. E a palavra de Deus diz assim: o altivo de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Verso 25. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Verso 26. Glória a Deus. Ou seja, a autossuficiência leva ao erro, enquanto a verdadeira segurança está em confiar em Deus. Quem se apoia apenas em sua própria sabedoria acaba tropeçando. E a conexão bíblica está em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que nos lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus, né, meus queridos? A aplicação diária significa que precisamos buscar a direção de Deus em todas as áreas das nossas vidas, reconhecendo que nossa sabedoria é limitada. E a conclusão que podemos chegar, que recebemos no Provérbios 28 lições essenciais. O número 1, o justo vive com coragem, enquanto o ímpio teme sem razão. Número 2, a verdadeira justiça vem de Deus, e aqueles que a abandonam vivem na escuridão. Número 3, a riqueza sem retidão não traz paz, mas a generosidade é recompensada. Número 4, o arrependimento e a confissão dos pecados trazem misericórdia e restauração. 5, governantes justos promovem o bem, enquanto líderes ímpios trazem sofrimento. E 6, a confiança em Deus é a chave para a verdadeira segurança e prosperidade. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas, vivendo uma vida íntegra, justa, temendo ao Senhor e depositando a nossa esperança nele através da sua palavra. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença queremos te agradecer por esta manhã, por este dia e pela tua palavra, por esses tópicos que compartilhamos com os teus filhos. Queremos declarar que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e declaramos a nossa confiança em ti e confessamos todos os dias que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Cordeiro Santo de Deus é o que nos comprou com seu sangue precioso derramado na cruz, e como diz a palavra, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, e levou na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Deus, nós te agradecemos e declaramos nesta manhã que te amamos e te obedeceremos, e a cada dia que passa, nós trilharemos o caminho da verdade e a vida e obedeceremos a tua palavra para comermos o melhor desta terra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.